Olá, companheiros e companheiras. O tema da nossa conversa de hoje é sobre o maior sociólogo brasileiro, que é o Florestan Fernandes. E além de ter sido o maior sociólogo brasileiro, ele também tem uma importância muito grande para a compreensão da realidade brasileira e, para além disso, também o empenho dele em transformar essa sociedade. Então, há uma pessoa que esse ano completaria 99 anos, né? Nasceu em 1920, morreu em 1995, né? Com 70 anos de vida, 75 anos de vida. E a grande contribuição que o Florestan Fernandes traz para nós, ainda hoje, é de compreender a realidade brasileira, não numa perspectiva apenas de compreendê-la, mas compreendê-la para transformá-la. Essa foi, vamos dizer assim, esse foi um dos grandes objetivos da vida do Florestan. O esforço intelectual que ele fez ao longo da vida dele foi sempre nesse sentido, de compreender a nossa realidade para transformá-la. Vou tratar um pouco aqui da história de vida do Florestan, que diz muito do empenho que ele tem e no compromisso que ele tem com o que ele sempre chamou os de baixo, que somos nós, os trabalhadores. Florestan é filho de uma camponesa portuguesa que vem para o Brasil no início do século XX, numa onda de imigração, e se instala no interior de São Paulo. Era uma camponesa pobre, o pai dela morre nessa vinda, aqui em São Paulo, e então ela, depois de viver um curto período no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, ela se muda para a cidade de São Paulo. Isso é final dos anos 10, começo dos anos 20. E é um momento em que o Brasil passava por grandes mudanças, Então, se pensar a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo, era um momento em que a produção cafeeira estava cada vez mais forte, Então era o motor da economia aqui no estado, era a produção do café, da lavoura de café, não só do estado, mas com influência no país inteiro. E se instalavam aqui na cidade de São Paulo o que eram os chamados barões do café, os grandes latifundiários, donos dessas lavouras de café, que estavam enriquecendo cada vez mais com essa produção do café. A mãe do Florestan Fernandes, a Maria Fernandes, vai se instalar aqui em São Paulo como empregada doméstica. Ela vai trabalhar na casa de uma família uma família que faz parte dessa elite do café, Então, e também lembrar que nessa época também nós tínhamos os primeiros indícios de industrialização também em São Paulo. Então, essas famílias que eram proprietárias das lavouras de café também estavam inseridas nesse processo de industrialização. Esse é um traço da burguesia brasileira que o Florestan vai explorar depois na obra dele, da qual nós vamos tratar um pouco mais adiante. Bom, mas o fato é que a mãe dele se instala como empregada doméstica nessa casa de uma família importante aqui de São Paulo, a família Bresser, e passa a viver ali. Ela daí então engravida, morando sozinha nessa casa. Ela engravida de um caso que ela teve e fica um pouco nesse impasse de ser uma mãe solteira inícios do século XX, E nessa casa onde ela trabalhava também um motorista da família, que era de origem alemã e se chamava Florestan. E esse motorista, ele foi muito solidário com a Maria. Então eles viviam ali em condições, não muito boas, em condições precárias. O Florestan, motorista, sempre ajudava a Maria. Então, por exemplo, eles tinham como café da manhã na casa uma fatia fina de pão e uma xícara de café com leite, algo assim. No processo da gravidez, a Maria às vezes precisava comer um pouco mais do que isso, porque, enfim, estava nesse processo da gravidez, tinha mais fome. E muitas vezes o Florestan cedia o café da manhã dele para ela e ia tomar café em outro lugar. Tal. Bom, o fato é que ele apoiou muito a Maria nesse processo todo. Por conta disso, ela decide dar o nome do seu filho de Florestan, como homenagem a esse motorista que ajudou tanto nesse processo difícil que ela vivia.
Ela morava na casa onde ela trabalhava, então ela tinha um contato bastante próximo, né, no sentido de cotidiano, né, convivia todo dia ali com a patroa, que passou de alguma forma a viver também a gravidez. A patroa dela não tinha filhos, né, então era uma casa sem filhos, e o nascimento do filho da Maria, do Florestan, vai ser tratado na casa quase como um acontecimento, porque era uma criança que se instalava naquela casa. Daí, Florestan, já no momento do seu nascimento, ou um pouco antes, enfim, passa pela primeira experiência, vamos dizer assim, do regime de classe que a gente vive no Brasil, né? Desde muito cedo. Bom, a Maria conta para a patroa dela que vai dar o nome de Florestan para o filho, e a patroa de pronto diz, não, você não pode dar esse nome para o seu filho. E conta então uma história. Florestan é o nome do personagem principal da única ópera que o compositor alemão Beethoven escreveu. Então a patroa diz, olha, esse nome é um nome muito nobre para ser de alguém da tua extração social. Seu filho vai se chamar Vicente. É isso que a patroa da Maria diz para ela. A Maria engole seco e, enfim, segue a vida. O fato é que Florestan, o Vicente, convive ali naquela casa nos primeiros anos de vida. A patroa se torna madrinha dele, né, que vai ser um fato importante na vida dele, porque ele habita um ambiente um ambiente de uma efervescência cultural muito viva, né? Lembrar que essas famílias do início do século XX, essas famílias da elite, né, da burguesia brasileira, eles tinham esse dado cultural, né? Eram muito influenciados pela cultura francesa, então tinham muitos livros, gostavam de música, enfim, tinha um ambiente cultural muito efervescente. E é nesse ambiente que o Florestan vai conviver os primeiros anos. Então ele via aquelas bibliotecas enormes, lia bastante livros, né? Liam para ele, tinha essa convivência com os livros desde cedo. Bom, acontece que por desentendimentos menores, a Maria decide abandonar a casa onde ela trabalhava e leva o Florestan junto com ela para morar num cortiço, numa região não tão perto do centro de São Paulo. E daí eles começam a passar mais dificuldades ainda. A mãe do Florestan vai trabalhar como lavadeira, enfim, segue fazendo trabalhos precários para garantir a sobrevivência. E o Florestan, como criança, precisa se inserir também no mundo do trabalho para conseguir ajudar o sustento da mãe. Então, desde muito jovem, ele passa a trabalhar. Com 6 anos, ele começa a trabalhar como numa barbearia, limpando as costas dos clientes na barbearia. Então, era um jeito dele ganhar um trocado. Depois também ele carrega sacolas de feira para os compradores da feira, levando até as casas. Enfim, vai passando por uma infinidade de trabalhos, vira engraxate, aqui na cidade de São Paulo, né, vira engraxate de sapato, e aí ele tem contato com outros meninos na mesma situação dele. Disso tudo importante que fica para a vida do Florestan toda, ele mesmo vai dizer numa entrevista, é que essa experiência que ele tem desde jovem no mundo do trabalho, inserido dessa forma, de uma maneira precária, que tem que garantir a sobrevivência dele e da mãe, né, uma criança que não tem uma infância desse jeito, é o que marca a vida dele e que vai ser levado para o compromisso teórico e político que ele assume ao longo da vida, né? Bom, a relação dele com a madrinha dele segue, então eles seguem se encontrando ocasionalmente, ao fim do ano, todo ano no Natal, ela vai visitá-lo, leva presentes, tem uma outra criança de uma idade próxima da dele, que também se torna meio amiga dele, enfim, vai tendo essa convivência ainda com a antiga patroa e madrinha do Florestan, né? E nisso a madrinha vê nele um potencial, né, de um menino que, enfim, que segundo ela poderia ter um futuro brilhante. E propõe que ele vá morar com ela. Diz então para Maria, fala, olha, você não tem condição de criar esse menino, está passando por dificuldades, trabalha muito, você não consegue sustentá-lo direito, ele tem que trabalhar. Eu vou levá-lo para minha casa para ele se educar, né? Vou deixar ele na escola. E a Maria aceita, então Florestan se muda por um período para viver junto com a família, né, dos patrões da madrinha dele. Ele vive ali por algum tempo, até que a patroa
vai dizer para Maria que gostaria de ficar com Florestan definitivamente. Vai dizer, olha, eu vou poder educar esse menino é muito dedicado, ele é um menino muito inteligente, essas conversas que nós conhecemos. E diz, se ele voltar para cá, você não vai conseguir criá-lo do jeito que ele poderia se desenvolver, né? Então, proponho que você me dê o seu filho. Então, a Maria, diante de uma oferta desse tipo, né, ela já não engole mais seco, né, esse traço de classe da patroa. Atenção, é importante dizer que a patroa não era alguém malvado, enfim, né, era uma pessoa que eles tinham uma relação de afeto, inclusive. Mas o traço de classe, esse traço de classe de que os de cima não conseguem suportar os de baixo, é algo presente como uma característica da burguesia brasileira, né? Dessa burguesia nativa, que é algo que Florestan explora na obra. Bom, ela faz então essa proposta para Maria, e Maria olha bem nos olhos delas e diz, olha, o que se dá são cachorros, filho nós não damos, Florestan é meu filho e ele vai vir comigo. Daí, a partir desse momento, há um certo rompimento entre as duas famílias, e Florestan segue a vida do jeito que seguia antes, trabalhando, né, para conseguir o sustento da mãe. E essa experiência que o Florestan tem no mundo do trabalho também é bastante importante, porque ele era uma pessoa franzina, magrinha, né, mas nunca deixou de ser alguém muito corajoso e muito determinado, né? Então ele enfrentava meninos mais velhos na disputa por ponto de engraxate, enfim, ele conseguia se virar na vida. O Florestan vai frequentar a escola durante esse curto período em que ele vive na casa da madrinha dele e depois não volta mais para a escola. Só que daí ele já tem despertado nele esse interesse por livros, né? Que conviveu ali durante algum tempo. E a mãe dele vai depois se casar, se juntar com outro homem que também gostava muito de ler, coisas variadas, né? Então, os livros foram sempre uma presença constante na vida do Florestan, que é algo bastante importante, porque ele vai se formar como um autodidata, né? Então, ele tem esse breve período de escolarização nessa primeira infância, entre 6 e 7 anos, e depois ele vai voltar à escola somente com 18 anos. Né? Durante esses 10, 11 anos da vida, da infância dele, ele passa trabalhando para conseguir garantir o sustento da mãe e dele. Né? Bom, ele vai então trabalhar, depois de várias situações, em um bar, como garçom. O Bar Bidu, aqui em São Paulo. Né? Antigo Bar Bidu, que era muito frequentado por jornalistas e a intelectualidade da época. Isso nós estamos em meados dos anos 20, fim dos anos 20, começo dos anos 30. E Florestan chamava a atenção dos frequentadores do bar, porque quando ele não estava servindo as mesas, ele estava encostado no balcão lendo um livro. E os frequentadores do bar começaram a reparar nesse rapaz que estava sempre lendo. E um dia foram conversar com ele e viram que ele estava lendo, acho que nessa primeira ocasião em que foram abordar, ele estava lendo um livro de literatura russa, né? Algo que não era muito comum, né? Ainda mais para alguém que estava trabalhando de garçom, e começaram a dialogar com esse menino, perguntando, olha, por que você não volta a estudar, você, né, gosta tanto de ler, e começaram a trazer cada vez mais livros para ele, e ele lia vorazmente, né? Gostava muito de ler. Bom, então Florestan vai se formando dessa maneira autodidata, até que por muita insistência desses jornalistas que frequentavam esse bar, ele decide se matricular no curso chamado então de madureza, né, que hoje nós conhecemos como supletivo, para conseguir fazer os seus estudos. Quando ele faz isso, ele toma essa decisão de voltar a estudar, ele vai conversar com a mãe dele, né? Diz, olha mãe, vou voltar a estudar porque me interesso muito por isso. Ele estava todo entusiasmado com a ideia e a mãe recebe a notícia com um certo desânimo. O Florestan fica surpreso. Olha, o que foi, mãe? É uma boa notícia, eu vou voltar a estudar. E ela diz, não, filho, é que se você estudar, você vai ter vergonha de mim. E isso vai nos afastar. Eu não gostaria que você fizesse isso. Também é algo que marca bastante Florestan, né? Que é isso, ele vai seguir os estudos sem nunca se afastar da mãe, né? Então isso é bem um traço bastante importante também. Bom, o fato é que Florestan começa a cursar esse curso de madureza, né, o supletivo, para finalizar os estudos de ensino básico e fundamental e médio hoje, né? E ele muda de emprego, ele passa a trabalhar
uma espécie de, como revendedor de remédios, né? Uma espécie de farmácia. E ali ele começa a se interessar por química, porque ele tinha ali que lidar com os componentes químicos para vender os remédios e tudo. E o que ele deseja, então, é entrar na universidade. Isso daí, nós estamos nos anos 30, né? Fim dos anos 30. Ele decide entrar na universidade e o grande interesse que ele tinha era de cursar engenharia química, pelo interesse que estava despertando nele ali nesse trabalho. O fato é que o curso de engenharia química era um curso integral, então ele teria que parar de trabalhar, o que para ele não seria possível. E além disso, os livros eram muito caros. Então temos aqui dois impedimentos para o Florestan seguir o que ele de fato queria, que era se tornar um engenheiro químico. Com essa impossibilidade, ele decide então cursar sociologia, né? Fazer o exame para ingressar no curso de ciências sociais na Universidade de São Paulo. Uma rápida observação sobre a Universidade de São Paulo, ela foi criada em 1934, né? É bom lembrar, em termos de história, que em 1930 nós temos a Revolução, que é uma crise do poder oligárquico, né? Então um confronto entre as oligarquias do Nordeste e as do Sul, do Sudeste, então tem essa mudança de regime, que é quando, de regime, né? Esse conflito oligárquico, e o que acontece é que a burguesia paulistana sai derrotada, né? Quem sai vitoriosa é a burguesia do Sul, do Rio Grande do Sul. E em 1932, a burguesia paulistana vai novamente tentar retomar o poder, né? Que inclusive é um feriado aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, né? Que é o dia 9 de julho, que é o fato conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Bom, a burguesia paulistana perde novamente essa disputa. E daí ela tem uma ideia, que é assim, se nós não conseguimos ganhar a disputa política, nós vamos travar outro campo de batalha. E decidem então criar uma universidade para formar os seus quadros e os filhos das suas elites. Então não querem mais mandar seus filhos para estudar no exterior, decidem fundar aqui a Universidade de São Paulo. Isso em 1934. Quando Florestan acaba os seus estudos básicos e tem a possibilidade de ingressar no vestibular, na universidade, isso é por volta dos anos, já início dos anos 40. Florestan faz o exame de ingresso em 1941. Pensando então que era uma universidade bastante jovem, né? De 34 para 41 são 7 anos, e que os professores que vão iniciar esses cursos não são brasileiros, porque não havia aqui, né, esse tipo de conhecimento acumulado, né? Então quase todos os professores são importados da Europa, né? Da França principalmente, mas também da Inglaterra e da Alemanha. Ou seja, o curso de Ciências Sociais era um curso de fato para as elites paulistanas, né? Porque inclusive as aulas eram ministradas em outra língua, né? Em francês, em inglês. E o exame para ingressar também era feito em outra língua. Florestan decide encarar esse desafio. E quando ele se propõe a fazer o ingresso, ele precisa, no curso de Ciências Sociais, ele tem que tratar de um texto do sociólogo francês Émile Durkheim. E o texto que lhe chega às mãos é um texto em francês. Florestan conhecia esse texto, não em francês, ele não sabia ler francês tão bem assim, mas já conhecia bastante bem o texto e foi preparado para o exame. Quando ele chega no exame para ingresso, né, na universidade, que hoje é o vestibular, o exame também teria que ser feito em francês, porque os professores examinadores eram franceses, né, era o professor Roger Bastide e mais um. Né? Esse professor Roger Bastide depois vira o Florestan vai virar auxiliar de pesquisa dele, né? Bom, então Florestan pede para fazer a prova em português, né? Pede para abrir uma exceção, então a banca ali que examinadora se faz uma consulta rápida e decidem abrir uma exceção para ele. Florestan faz a prova em português e são aprovados 8 alunos para ingressar no curso de Ciências Sociais e Florestan é um deles. Então, isso vai demonstrando como que a dedicação e o esforço intelectual do Florestan é algo que vai sobressaindo. Então ele tinha um domínio teórico intelectual, que é claro, é uma construção ao longo de toda a vida, mas é algo que é bastante forte nele, né? E ele consegue superar algumas barreiras
né, que são barreiras de classe, é sempre importante lembrar isso, né? Então, o fato dele não falar outras línguas e de nós mesmo hoje não conseguimos falar outras línguas, né, é uma barreira de classe que é imposta para nós, né? Bom, ele então ingressa na universidade em 1941 e desde daí, de 1941 até o ano de 1968, que é quando ele é expulso da universidade, quando ele é aposentado compulsoriamente da universidade, da USP, pelo regime militar, né, pelo AI-5, depois do AI-5, Florestan vai dedicar sua vida à construção da sociologia. Então ele vai passar esses 26 anos, 27 anos dentro da Universidade de São Paulo, dedicado à pesquisa acadêmica e dedicado a construir a sociologia como uma ciência. Isso é algo bastante importante que vai tomar centralidade da vida do Florestan nesse período em que ele vive dentro da universidade. A universidade, para ele, é a frente de trabalho principal, né? Florestan se dedica muito a isso. Fora da universidade, ele escreve artigos para jornal, tem uma pequena militância política, mas a vida dele nesses 20 anos, né, de 1941 a 1968, é dedicada à universidade. Isso é um traço bastante importante. E ali Florestan vai construir uma carreira acadêmica, né? Ele vai fazer pesquisas em várias áreas das ciências sociais, então faz pesquisa em antropologia, mas depois se dedica fundamentalmente à sociologia e tem essa tarefa de constituir a sociologia como uma ciência aqui no Brasil, que é o que depois fica chamado como uma sociologia crítica e militante, né? Essa que foi uma das tarefas que Florestan cumpre dentro da universidade.